Sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Meu nome é Ana Paula Fonteboa e hoje nós vamos falar sobre jardins verticais. Quando falamos sobre jardins verticais, estamos falando de qualidade de vida e é claro que um jardim vertical, entre outros tantos benefícios, melhora a temperatura ambiente, é um bom isolante acústico, mantém a umidade do ar, traz beleza aos ambientes, alegrando a vida de quem convive com ele. Jardins verticais não são mais apenas uma tendência, mas fazem parte da vida das pessoas, principalmente nos centros urbanos, onde o acesso ao verde é mais limitado. Então, ter acesso a um jardim vertical, seja na sua própria casa, na sua varanda, ou no seu ambiente de trabalho, ou mesmo no caminho para casa ou para a escola, é sempre um privilégio. Nós não podemos falar sobre jardins verticais sem mencionar o nome de Patrick Blanc. Patrick Blanc é um botânico francês que foi um dos pais dos jardins verticais modernos. Ele trabalha no Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, onde se especializou em plantas de florestas tropicais. Ele foi o inovador moderno da parede verde e inventou e popularizou o jardim hidropônico lá nos anos 90. Mas o que é um jardim vertical hidropônico? Uma parede verde hidropônica nada mais é do que uma estrutura de metal apoiada sobre uma parede, de alvenaria, por exemplo. Tal estrutura suporta uma placa de PVC de 10 milímetros de espessura, na qual são grampeadas 2 camadas de feltro. Essas camadas imitam os musgos que crescem em penhascos e sustentam as raízes de muitas plantas. Uma rede de tubos controlada por válvulas fornece uma solução nutritiva contendo minerais dissolvidos necessários para o crescimento das plantas. O feltro absorve essa solução nutritiva que desce pela parede por gravidade. As raízes das plantas absorvem esses nutrientes e o excesso de água é direcionado para uma calha na parte baixa da estrutura, antes de ser novamente reutilizado. Os jardins hidropônicos não utilizam substrato como apoio às plantas. Lembrando que as plantas deverão ser escolhidas pela sua capacidade de desenvolvimento conforme o ambiente e a iluminação onde esse jardim vertical será implantado. Agora vamos falar sobre outros tipos de jardins verticais possíveis para o seu ambiente? Um jardim vertical natural, também conhecido como parede verde, é constituído por plantas naturais, de variadas espécies. Tudo vai depender, como eu disse anteriormente, do ambiente, do clima e da incidência solar, onde esse jardim será instalado. Os jardins verticais podem estar em ambientes internos, externos, em fachadas de casas e edifícios, nos jardins e em muitos outros lugares. Mas para se ter uma parede verde linda e saudável, certos cuidados são muito importantes. A iluminação deve ser sempre natural e as plantas escolhidas devem ser adequadas à intensidade de luz de cada ambiente. O substrato utilizado deve ser sempre de boa qualidade, pois ele é parte fundamental para a vitalidade das plantas. A frequência correta da irrigação também deve ser levada em conta, pois só assim as plantas não correrão o risco de morrerem afogadas ou de sede. É muito importante que no espaço onde o jardim vertical for implantado, haja uma saída de água para irrigação, um ralo, para drenagem, então essa água que vai sobrar da irrigação, ela pode ser, no sistema fechado, reaproveitada, ou ela vai ser descartada através desse dreno. E também um ponto de energia. As manutenções periódicas das plantas, com podas e adubações, são necessárias para se ter uma parede verde sempre bonita e viçosa. Opte sempre pelos produtos específicos para jardins verticais. Um jardim vertical natural pode ser apoiado sobre vários tipos de estruturas. Podem ser vasos, por exemplo, apoiados sobre estruturas metálicas ou treliças de madeira. Existem também estruturas feitas de blocos de concreto, módulos cerâmicos ou peças em resinas plásticas. Uma opção aos vasos plásticos ou cerâmicos são as estruturas com bolsões de feltro, muito utilizadas por paisagistas.
Esses bolsões são como uma releitura das paredes verdes com mantas no estilo Patrick Blanc, mas um dos diferenciais é que podem ser usados com substrato ou não. Todas essas estruturas devem sempre estar apoiadas sobre uma parede impermeabilizada, de forma a evitar possíveis infiltrações ao longo do tempo. Existem também outras possibilidades de jardins verticais, e nós vamos falar sobre eles aqui rapidamente. Bem, um deles é o jardim vertical artificial ou permanente. Esse é um jardim que é feito com plantas artificiais, que são bastante parecidas com as naturais. Feitas de seda fina e poliéster, essas plantas permitem criações de qualidade e reprodução super realistas, no que diz respeito às cores, ao brilho, à textura e aos movimentos das plantas naturais. Muitas vezes fica difícil fazer a distinção entre a planta natural e a artificial. Os jardins permanentes não necessitam de qualquer manutenção e não precisam de iluminação natural, o que vem a calhar para ambientes fechados, com iluminação artificial ou com uso intenso de ar-condicionado. Eu sempre prefiro as plantas naturais, mas as artificiais não deixam de ser uma opção viável e esteticamente interessante. Outro tipo de jardim possível é o jardim vertical preservado. Um jardim preservado é formado por plantas naturais, mas que passaram por um processo de conservação para manter o aspecto original de suas folhagens, textura e estrutura. É um trabalho de composição e montagem e não precisa também de irrigação, de iluminação natural ou manutenções. Por isso é muito utilizado em ambientes comerciais e corporativos, assim como os jardins permanentes. Essa é mais uma forma de ter uma parede verde em casa ou no escritório, quando não é possível ter um jardim natural. Agora vamos falar sobre jardim vertical feito com musgos. O musgo é uma planta preservada de formato redondo, multidimensional e único. Sua origem e desenvolvimento se dá sobre a terra e é originário de países do Círculo Polar Ártico, como a Península Escandinava e o norte da Ásia. Desenvolvido de forma artesanal, é indicado para ambientes internos e podem ser produzidos em variadas cores, mas não suportam qualquer tipo de insolação. Ele também dispensa manutenção periódica. É muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil ele é relativamente recente, então as pessoas agora estão conhecendo os jardins verticais feitos com musgos. O importante é que quaisquer que sejam as técnicas e os materiais utilizados, ter uma parede verde ao seu alcance em pequenos ou grandes espaços é sempre possível e pode trazer qualidade e bem-estar para a sua vida, além de embelezar e valorizar qualquer ambiente. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre jardins verticais, é só escolher qual é o estilo mais adequado ao seu espaço. Não se esqueça de que é muito importante a presença de um paisagista para que você tenha um jardim vertical sempre belo, longevo e saudável. Bem, hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e tenham aprendido um pouco mais sobre jardins verticais. Nós estamos deixando um vídeo bônus só com imagens dos jardins verticais mais incríveis ao redor do mundo. Tem muita coisa linda, vocês vão gostar demais. Então, a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço a todos.